Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém e diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Mestres da lei era gente que ensinava a lei de Moisés, gente que entendia da lei de Moisés, ensinava a lei de Moisés. Eram mestres no tempo de Jesus. E como esses mestres liam o evento Jesus de Nazaré, como esses mestres liam os exorcismos que Jesus fazia, dizendo que Jesus estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Amados e amadas de Deus, não queriam ver o óbvio, não queriam ver e ler aquilo que estava acontecendo na história, não queriam admitir que Deus estava agindo em Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o Filho de Deus que expulsa demônios, o Filho de Deus que liberta as pessoas. Não queriam perceber isto, não queriam admitir isto, não queriam entrar verdadeiramente no mistério de Jesus e preferem dizer que Jesus age por obra de Belzebu, por obra do príncipe dos demônios. O que faz Jesus então? Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que aquilo que está dividido, se o reino está dividido, se uma família está dividida, não se mantém. Aquilo que está dividido não se mantém. Jesus usa aqui uma lógica profunda, mostrando que a divisão leva à ruína, a divisão conduz à ruína. Continua Jesus: assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Quer dizer, se Satanás está dividido contra si mesmo, caminhará para a destruição. E Jesus usa agora uma outra imagem: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar, só depois poderá saquear sua casa. Amados e amadas de Deus, se Satanás é forte, Jesus é mais forte. Jesus é aquele que é capaz de amarrar Satanás, de aprisionar Satanás, de expulsar
Satanás, porque está no meio dos homens alguém que é mais forte do que o mal, alguém que é mais forte do que Satanás, alguém que é mais forte do que o príncipe do mal. Isso que Jesus quer dizer. E continua: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Amados e amadas de Deus, o que é pecar contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é o fechamento, é não querer reconhecer o óbvio, é não querer reconhecer aquilo que Deus está fazendo na história, é não querer reconhecer aquilo que Deus está fazendo no meio dos homens. Este é o pecado desses mestres da lei, que não querem reconhecer o óbvio, preferem explicar o óbvio dizendo que Jesus está possuído por Belzebu, que Jesus age por Belzebu. Não querem reconhecer o óbvio, não querem reconhecer que o Filho de Deus está no meio da história e que Jesus expulsa demônios pela força de Deus, que Jesus expulsa demônios porque é o Filho de Deus. Não querem reconhecer o óbvio, não querem reconhecer a ação de Deus, Deus agindo, não querem reconhecer a ação de Deus em Jesus de Nazaré, Filho de Deus. O Evangelho se conclui, Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Quer dizer, não querem reconhecer que Jesus age pela força de Deus, que Jesus expulsa demônios pela força de Deus, que ele é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, que o encontro com este Evangelho nos ajude a perceber também a ação de Deus hoje, nos ajude a percebermos a ação de Deus que vai se dando nas pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia, que este Evangelho nos ajude a perceber que o Espírito de Deus continua agindo hoje, agindo em nós, movendo a nossa vida, movendo a nossa liberdade, nos conduzindo na direção do reino de Deus, nos conduzindo na direção do bem, nos ajudando a fazer e a realizar o bem. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.